Geralmente, quando a gente fala assim, puxa, eu vou sair do lugar que eu estou e vou procurar uma cidade maior, ou vou procurar um bairro melhor, vou ter que mudar de emprego, porque aqui está muito complicado, está muito difícil, estou passando muito aperto aqui. Geralmente a gente tenta sair do lugar onde a gente se encontra e há uma insatisfação gerada no coração quando o local aonde nós estamos não nos atende, nós não prosperamos, nós não somos felizes, e nesse instante então é gerado no coração da gente uma insatisfação. Agora perceba algo interessante, que quando eu leio Gênesis capítulo 12, verso 1, o texto vai falar: ora, disse o Senhor a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que o Senhor propõe para Abraão vai contra isso que eu acabei de falar para você, porque geralmente a gente quer sair do lugar onde nós estamos quando nós não somos felizes, quando nós não prosperamos. Mas aqui é o inverso, estava tudo bem com ele estava vivendo o melhor tempo junto com a sua família, as coisas estavam dando certo, ele era muito rico, ele poderia ter perguntado a qualquer uma das pessoas que conviviam com ele, e o conselho que ele receberia seria: não, Abraão, você é louco, você é doido, continue aqui, está tudo bem, você aqui prospera muito. Mas mesmo ele prosperando, aquele não seria o lugar dele. Então a gente tem que perceber que às vezes, mesmo prosperando, não é sinal que nós estamos no centro da vontade de Deus, e a gente tem que colocar em xeque esse pensamento, sim, e ter essa crítica. Claro que você não vai sair do lugar que você está bem, Não, nesse caso, eu estou falando específico aqui, e casos específicos que Deus ele pode tratar do ser humano. Por quê? Veja, Ur dos Caldeus era a terra dele, era uma terra idólatra, de adoração a deuses estranhos e pagãos, e Deus queria levantar uma nação através de Abraão. E Deus faz isso, e o mais interessante é que Deus aparece para ele, e ele acredita naquela revelação, naquela palavra, e ele se expõe àquilo, ele passa aquela visão para os outros, e ele vai embora. E ele vai embora sem esse sentimento: puxa, eu deixei aqui as minhas riquezas, essas terras maravilhosas. Não, ele estava saindo de Ur dos Caldeus para um propósito maior e melhor. Você sabe o que eu percebo na Bíblia? Nunca Deus vai te tirar de um ambiente para te levar para outro ambiente espiritual, material, enfim. Deus ele nunca vai fazer isso sem que ele te proponha algo melhor e maior. Deus nunca vai fazer com que você retroceda nesse sentido. Perceba que aquilo que Deus tinha para Abraão era bem maior do que o que ele estava vivendo até então. Não se tratava apenas de riqueza, que ele teve muitas riquezas, foi muito rico, muito mesmo, multiplica isso por inúmeras vezes, mas de relacionamento, de vida, de estar no propósito, de estar fazendo aquilo que seria a vontade de Deus. Então a geografia dele estava errada, porque não era a geografia que Deus queria, apesar dele estar sendo abençoado financeiramente ali naquele lugar, porque Deus é Deus de riquezas, ele nos abençoe. A Bíblia fala: se você quiser e ouvir o Senhor, você vai viver ou comer do melhor da terra. Esse não é o problema não era financeiro, isso ele estava resolvido, e ele sempre foi resolvido nessa área, porque Deus sempre abençoou ele nessa área. Deus sempre providenciou para ele o que era importante para ele financeiramente, e manda ele para uma terra próspera também. Agora, é só bom a gente pensar um pouco nessa dica que eu quero te dar do texto de hoje, perceber na história dele algo que nos emociona. Um homem que acredita mesmo não conhecendo o seu destino. Não se preocupe se você não conhece o seu destino. Não se preocupe se ainda a revelação não veio completa, se você não está entendendo. Às vezes Deus fala comigo: Luciano, faça. E eu fico assim sem entender: meu pai, mas é para fazer isso? É dessa forma, é desse jeito? E Deus fala: faça. Se jogue, se lance. Quando a gente se joga, quando a gente se lança, quando a gente obedece à voz dele, faz de acordo com a vontade dele, é impossível dar errado. Aprenda um ouro aqui para a sua vida, uma pérola, e leve isso para toda a sua história. Mesmo não conhecendo o seu destino, mesmo estando agora confortável na sua situação, se Deus falar alguma coisa com você, faça, se lance. Não se preocupe, porque sempre você em Deus ficará no lucro. Deus nunca te chama jamais para você ficar no prejuízo. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra de hoje, e também espero que eu te veja aqui outras vezes. Se você ainda
não me segue por aqui, me siga, esteja comigo aqui, que sempre a gente tem essa oportunidade incrível de estar dividindo, compartilhando um pouco dessas palavras maravilhosas que Deus tem dado para a gente. Não se esqueça, mesmo não conhecendo o seu destino, se lance. Deus, ele nunca vai te decepcionar. Até o próximo vídeo.